Eu acabei de encontrar um vídeo na internet que eu quero mostrar pra vocês. Esse é um comercial dos anos 90 que mostra os efeitos do estresse em pessoas que estão deixando de fumar. Eu adoro a cara que ele faz quando joga um aviãozinho nele. Agora essa aqui é a melhor parte, olha só. Por que todo mundo acha que uma pessoa estressada está nervosa o tempo todo? Porque é assim que a nossa sociedade aprendeu a encarar as coisas. Ela tende a associar uma pessoa estressada com a raiva, falta de empatia, impaciência. Mas na verdade o estresse ele é muito mais do que isso. E hoje a gente vai mergulhar nesse assunto e a gente vai buscar responder 3 perguntas. Primeiro, o que é o estresse e para que ele serve? Segundo, quais são as consequências reais do estresse para o nosso corpo? E terceiro, quais são algumas técnicas que você pode adotar para aprender a lidar com esse estresse? O estresse é uma epidemia. O estresse psicológico é pior para a saúde do que o estresse físico. Uma relação direta entre o estresse e a perda de memória, a queda no nível de atenção e prejuízo no raciocínio. Um alto nível de estresse nos primeiros 5 meses do ano. Sabe que o Brasil é vice-campeão de estresse. Estresse e doenças do coração. Estressado, prestes a explodir. A preocupação com dinheiro, estresse financeiro. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Mark Bandeira, eu sou psicólogo clínico e internacionalista e atendo aqui na cidade de São Paulo presencialmente e online para o mundo todo. Se você quiser saber mais, eu vou deixar o meu site aqui embaixo, pode entrar lá e dar uma pesquisada, é www.markbandeira.com.br. Mas eu quero falar com vocês o que a gente vai fazer nesse espaço aqui, nesse canal, né? E esse é um espaço que eu pretendo usar a psicologia, a psicanálise e a neuropsicologia como pano de fundo para a gente conseguir conversar sobre uma enormidade de assuntos. Então, política, sexualidade, doenças, transtornos, trends, filmes, livros, artigos. Aliás, se você tiver alguma sugestão, já escreve aqui nos comentários o que você gostaria de saber, o que você gostaria que eu postasse. O grande intuito é fazer desse espaço aqui um lugar de sanar a curiosidade, a minha e a dos outros também. Bom, vamos voltar para a história principal? Eu quero que você imagine que você mora há 30 mil anos, dentro de uma caverna. Um dia você levanta e você percebe que você está com um pouquinho de fome. Daí você vai sair então da caverna para procurar alguma coisa para você comer. No que você está andando, você de repente se depara com um leão. O leão também te vê. O leão tem fome. Você também tem fome, mas o leão tem um pouquinho mais. Daí o que acontece? Numa questão de milésimos de segundos, os seus olhos falam com o seu cérebro e o seu cérebro fala com o resto do seu corpo e eles dizem ativar, luta ou fuga, né? E quando isso acontece, é como se então você acionasse um eixo, a gente pode chamar ele de eixo do estresse, tá? E uma série de coisas vão acontecer no seu corpo. Então vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que você decidiu fugir, tá? Você sai correndo. Então o que vai acontecer? As primeiras coisas que vão acontecer no nosso corpo é os nossos músculos, eles vão se contrair, vão ficar bem tensos. A gente vai começar a suar bastante. A gente fica ofegante. O nosso coração começa a bombear sangue loucamente. Você está ali correndo. E tudo isso é necessário, porque você precisa levar oxigênio para os seus músculos.
Então você vai hiperventilar, você vai respirar, você vai tentar trazer bastante ar para os seus pulmões para poder então espalhar isso para o resto do corpo. Como você tem que espalhar isso muito rápido, o seu coração está ali bombeando sangue para poder levar o oxigênio para os músculos e para todas as partes do corpo que são necessárias para esse momento de luta. Daí você começa também a suar, como eu falei. Mas por que você começa a suar? Bom, você está ali correndo, né? O seu corpo ele vai aquecer e você precisa que ele resfrie. Então, o suor, quando você bate, né, aquele impacto do vento com o suor na pele, dá uma resfriada, né? Então, no seu corpo, você acaba não virando um forno, né? Além disso, eu falei também que os nossos músculos contraem, né? A gente fica bem tenso. Por quê? Porque a gente precisa de mais força para conseguir correr. Então, tudo isso está acontecendo. Daí você começa a perceber também que talvez você tenha uma certa vontade de ir no banheiro. O que acontece? Você sai correndo, vontade de ir no banheiro bem no meio, mas por que isso? Bom, o seu corpo vai tentar eliminar também as fezes e a urina. Para quê? Vamos dizer que você está correndo. Você consegue despistar o leão. Mas não completamente, você não está seguro ainda. Então você faz um pouquinho de xixi ali, mais um pouquinho ali, mais outro ali, mais outro ali. Isso faz com que o seu cheiro fique espalhado em vários lugares. Daí dessa forma o leão não vai saber onde te procurar. Mas tem uma outra coisa que você pode fazer, que é pegar as suas fezes, misturar aquilo tudo na terra, aquilo vira uma lama, um barro, você passa no corpo e você esconde o seu cheiro por completo. Agora sim, você despistou o leão. Bom, mas todo mundo então fala pra mim sempre a vida toda, estresse faz mal, estresse é ruim. E agora eu acabei de contar uma história pra vocês que se não fosse pelo estresse, provavelmente o leão tinha, me comido. Né? O que acontece é o seguinte, o nosso corpo, ele não sabe que hoje a gente não mora mais na caverna há 30 mil anos. O nosso corpo não sabe que você tem chefe e que você tem que atender uma série de telefonemas e que você tem filho e que você tem uma série de obrigações e que tem conta para pagar. O seu corpo não sabe isso. O seu corpo ele passa a encarar todas essas coisas do dia a dia como leões. Tá? A gente pode chamar isso de estressores. O leão ele é um estressor porque ele causa o estresse, ele gera o estresse no nosso corpo. Só que a gente começa a observar todas essas coisas pequenas como leões. Então o nosso corpo ele começa a constantemente disparar esse instinto de luta ou fuga, esse eixo do estresse. Né? Isso não é bom, porque nada em excesso faz bem. A gente sabe disso, né? Nem água em excesso faz bem. Bom, eu separei alguns estudos aqui para compartilhar com vocês sobre as consequências. Né? Primeiro eu quero falar sobre as consequências biológicas. Bom, eu vi aqui que um estudo de 2022 para a revista interdisciplinar de Ciências Humanas e Sociais concluiu que o estresse, da forma como tem se apresentado na sociedade contemporânea, pode nos levar a apresentar respostas cognitivas, comportamentais e ou fisiológicas incoerentes com a situação. Como, por exemplo, perceber tudo como um leão, né? E desenvolver quadros patológicos de ansiedade. Bom, é claro que isso acontece. Quando a gente ativa esse eixo do estresse, as nossas glândulas adrenais elas soltam cortisol. Esse excesso de cortisol no corpo, ele acaba gerando um aumento de pressão, diabetes, uma queda no sistema imunológico. Além disso, essa tensão muscular que a gente fica, né, o músculo sempre contraído. O que acontece? Pode acabar gerando, obviamente, dores, né? Tem muita gente que tem dor aqui e tudo, então acaba gerando essas dores.
acaba gerando muitas vezes bruxismo, né? Aquele negócio que a gente morde e começa a quebrar os dentes, porque a gente está constantemente contraído ali, né? O impacto que tem no sistema cardiovascular também, como você está constantemente fazendo com que o coração bombeie, né? Você pode acabar gerando uma série de doenças cardiovasculares, né? Uma cardiopatia, não sei de qual intensidade, mas sim, é possível. E esse esvaziamento intestinal abrupto, né, que vai acontecendo sempre, aquela vontade de fazer xixi, aquela vontade de fazer cocô que a gente tem no meio do dia por conta de alguma coisa que deixou a gente estressado, esse negócio de tentar mandar tudo para fora, é claro, se isso acontece constantemente, você acaba irritando os órgãos envolvidos também. Tem um outro estudo aqui que eu deixei separado para compartilhar com vocês. É um estudo produzido pela Fundação de Desenvolvimento da Unicamp. E ele concluiu que o estresse persistente acaba provocando esgotamento físico e mental, além de diminuir a resistência a infecções, prejudica o funcionamento cardiovascular, digestivo e respiratório, e também o sistema neuroendócrino, sendo o principal responsável pela maioria das doenças. Ou seja, as consequências biológicas são muitas, mas as consequências psicológicas também. Dentro das consequências psicológicas, a gente pode pensar que a gente acaba tendo um impacto muito grande na nossa capacidade de concentração, na nossa capacidade de memória, de reter informações e até na nossa tomada de decisões. A nossa tomada de decisões ela também é impactada, porque para pensar, você está estressado, você está ali vendo o leão. O seu foco ele vai estar só no leão. Essa visão afunilada, que é muito típico de ser descrita no estresse, exatamente isso, né? Além disso, é claro, assim, tem uma série de comportamentos de enfrentamento que a gente começa a tomar para tentar rebater esse estresse, né, sem a gente perceber. E esses comportamentos de enfrentamento, às vezes, eles são prejudiciais, como, por exemplo, o abuso de álcool e drogas, né, como forma de tentar conter o estresse ou lidar com o estresse. E, é claro, esse estresse em excesso ele acaba gerando também ansiedade, burnout, depressão e, sim, até suicídio. Então, é muito, muito perigoso, gente. O estresse ele tem que ser bem administrado. Como eu disse, o estresse ele não é uma coisa ruim, mas ele se torna ruim porque ele acontece de forma excessiva. Por fim, vamos falar também sobre as consequências sociais aqui, bem rapidamente. Mas é óbvio que uma pessoa que está constantemente estressada, constantemente num estado de alerta, a vida social dela tende a ser prejudicada também, né? Então a pessoa muitas vezes pode se trancar em casa, não querer sair, né? Como às vezes a pessoa também ela pode querer sair para cima e para baixo, mas de uma forma geral, a vida social da pessoa, seja ela no trabalho, seja ela em casa, seja ela com os amigos, ela acaba sendo prejudicada de alguma forma, né? Bom, são várias coisas ruins aí que a gente traz, né? Mas nem tudo está perdido porque existem várias soluções disponíveis para a gente poder administrar o estresse. Lembra, a gente não quer nunca eliminar o estresse. A gente quer eliminar talvez o excesso do estresse. Então vamos pensar em administrar esse estresse melhor, né? E eu gosto de classificar essas atividades em 3. Então eu gosto de pensar em atividades de manutenção, atividades terapêuticas e atividades medicamentosas. Vamos primeiro falar sobre as atividades de manutenção. Essas são atividades que todo mundo deveria estar fazendo, independente de uma coisa ou outra. Desde o começo da nossa vida, a gente tem que buscar incorporar essas práticas na nossa vida. Então, esporte, meditação, yoga, leitura, não importa. Alguma coisa que faça você desestressar, né, como a gente fala. Alguma coisa que faça você
ficar zen, que seja. Não importa o que é, tá? Para mim, eu gosto muito de ir para academia, eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de ler, eu sou muito curioso, então eu adoro ficar vendo essas coisas e para mim isso me desestressa. Às vezes escutar uma música me desestressa. Várias atividades, elas são necessárias no nosso dia a dia. A gente não pode ficar só trabalho, casa, casa, trabalho. A gente tem que ter o nosso lazer, a gente tem que ter um momento para a gente conseguir desestressar. Depois a gente não pensa nas atividades terapêuticas e aqui eu enfatizo a psicoterapia. Psicoterapia eu digo por quê? Psicoterapia ela é oferecida por psicólogos credenciados pelo CRP. Então, a psicoterapia, e existem várias formas de psicoterapia. Você tem as psicoterapias humanistas, como a fenomenologia, ou as pessoas que são adeptas do Viktor Frankl. Você vai ter as técnicas comportamentais, você vai ter a TCC, e você vai ter a minha queridinha, que é a psicanálise. E dentro da psicanálise, você vai ter vários autores e várias abordagens. Independente, a atividade terapêutica, ela sempre vai fazer com que a gente consiga trabalhar melhor os nossos estresses. E por fim, a atividade medicamentosa. A atividade medicamentosa é a última que a gente procura, ou pelo menos a última que a gente deveria procurar, que é então passar com um psiquiatra. O psiquiatra ele vai normalmente acolher o paciente, ele vai receitar algum remédio e ele vai encaminhar o paciente para a psicoterapia, tá bom? Então, existem várias formas da gente conseguir administrar o estresse. Basta você escolher a sua. Aliás, deixa nos comentários aí como você lida com o estresse. E aproveita, já dá então um like nesse vídeo para mim, se inscreve no canal, se inscreve no Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo também, que é meu Instagram. Ativa o sininho e manda esse vídeo para quem você gosta e para quem você não gosta também. Tá bom? Um beijo, fiquem bem, tchau, tchau.